Olá, olá! Estamos iniciando mais um programa Tá com a Palavra. Antes de iniciarmos o nosso programa, inscreva-se no canal YouTube e bata o sininho. E é claro, também nos acompanhe no Instagram, @Tá com a Palavra. E o programa de hoje está com o apoio de... Mais um Tá com a Palavra, e hoje quem está com a palavra é ele, nosso delegado de polícia de Dois Irmãos, Felipe Borba. Felipe, tudo bem? Tudo certo. Da onde vem o Felipe? Porto Alegre. Porto Alegre. Estranhou quando chegou em Dois Irmãos? Um pouco, a dinâmica da vida é mais tranquila. É bem mais tranquila. Sim. E as dificuldades também são outras, né? Sim, é um outro estilo de vida, outro estilo de interação social. A criminalidade também tem as suas diferenças bem evidentes. Dá para quase que dizer, Dois Irmãos, quase que em termos assim de dificuldades, quase corresponde a um bairro de Porto Alegre. Sim, e um bairro bastante tranquilo de Porto Alegre, certamente. Certamente. E está gostando de morar. É importante também dizer que o Felipe mora em Dois Irmãos, né? Desde que você veio... Quanto tempo está em Dois Irmãos? 4 anos. 4 anos. E há 4 anos também já mora na cidade, né? Sim. Primeiro a gente decidiu viver aqui, até para ter uma criação do filho, agora são 2, num ambiente mais tranquilo e saudável, e também deu a sorte de conseguir essa lotação na própria cidade. E Felipe, tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? A cidade de Dois Irmãos, ela cresce, né? Seu desenvolvimento, a gente nos últimos 10 anos talvez tenha aí aumentado 5, 6 mil habitantes, e com isso também vem algumas dificuldades. Na área da segurança, dá para sentir essa mudança também? Bem, creio que em relação à criminalidade comum, não haja nenhuma evidência de um acréscimo vinculado a este fator. Mas até porque, e vamos conversar sobre isso hoje, os golpes estão aumentando em todas as cidades, porque é um crime que está atraindo criminosos até de outras áreas. Já que tu já tocou no assunto golpe, nossa entrevista de hoje é um pouquinho em cima em relação a essa questão que vem aumentando no Brasil todo, né, Felipe? Eu acho que ninguém escapa desse processo do golpe hoje pela internet, pelo celular, e também há e aí eu gostaria muito de conversar contigo, entender um pouco a diferença. Por quê? Porque o usuário também é a pessoa comum cai no golpe, o comércio cai no golpe, enfim, há diferenças entre um golpe e o outro, né? Isso é muito comum, né? A pessoa física e jurídica, diríamos assim, mas ambos caem no golpe também. Sim, os golpistas, como a gente costuma orientar as pessoas, eles estão em todos os setores da vida, né? Inclusive, um exemplo bastante ilustrativo, teve uma pessoa que caiu no golpe ao adquirir pela internet gaiolas para pinto. Então, quando uma pessoa que vai adquirir uma gaiola para pinto vai imaginar que pode ser um golpista? Então, em qualquer relação de negócio, vai existir a chance de ter um golpe. Olha só. E uma coisa, vamos separar o jurídico da pessoa física. Vamos falar primeiramente da pessoa física, né? Muitas vezes as pessoas procuram assim um estabelecimento comercial. O cara ligou, enfim, está ameaçando. Qual é o golpe mais comum para a pessoa física, né, para o comércio? Sim, bem, em relação às pessoas físicas, parece ser ainda o mais corriqueiro o golpe de alguém se passando por um conhecido ou familiar. Uhum. E aí pedindo algum tipo de auxílio financeiro para efetuar uma transação, ou também se passando pelo conhecido ou amigo ou familiar para oferecer um bem à venda. Uma geladeira usada, um fogão, às vezes a pessoa tem o Instagram hackeado, ou o próprio anúncio verdadeiro acaba sendo tirado do ar porque um golpista demonstrou interesse e solicitou que fosse retirado, e agora o golpista vai assumir a posição do vendedor, enganando os potenciais interessados.
E todos os dias a gente recebe várias ligações, assim, né? O pessoal liga, oferecendo cartão de crédito, por exemplo, é um golpe comum também, né? As pessoas ligarem e dizer, olha, você fez uma compra na loja tal, e aí diz, ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Isso é um dos golpes bem comum, né? Sim, eu, por exemplo, recebo no mínimo 4 vezes por dia mensagem relativa a um banco para que eu me manifeste sobre uma transação suspeita. Então, muitas vezes a pessoa desatenta ou com algum tipo de pressa em resolver qualquer problema que apareça, acaba clicando nos links ou acaba ligando para o telefone informado. E aquilo ali vai, então, ser o início de uma história que vai redundar num potencial prejuízo. E é muito importante a gente conscientizar as pessoas, porque atualmente a gente sabe a maioria dos casos estão vinculados a uma facção criminosa. Então, as facções criminosas estão se financiando destes golpes. Só em 2023, por parte das vítimas de 2 irmãos, mais de 2 milhões de reais foram alcançados aos criminosos nesse tipo de fato, né? Olha só, é muita coisa, é muita coisa. E o que fazer? Eu recebi a ligação e tal, ó, papá, aqui você fez a compra, o que eu faço? Eu desligo na hora? Ou qual é o procedimento mais certo, assim, Felipe, para a gente poder conduzir as pessoas em casa? Ó, recebi a ligação, qual é o primeiro passo? Bem, o primeiro passo é se certificar de que está tratando efetivamente com quem imagina. E a orientação, por exemplo, em relação aos bancos é: o banco não efetua ligação ou manda mensagem para se certificar sobre uma transação suspeita. O banco não faz isso. Não faz isso. Os bancos já têm um sistema interno que identifica se aquela transação é discrepante com o estilo de vida daquela pessoa e vai promover já os bloqueios, as suspensões dos pagamentos em caso de dúvida. E depois a pessoa procura a agência bancária para esclarecer a situação que já foi identificada pelo banco. Até em relação às ligações, o que fazer? Às vezes não basta a gente também informar para a pessoa não atender ligações desconhecidas, porque atualmente os criminosos estão mascarando, espelhando o número da agência verdadeira. Então a pessoa vai ver no celular, vai aparecer o número da agência. Então, em relação aqui a 2 irmãos, um número da agência vinculado a 2 irmãos. E aí a pessoa vai atender, aquela pessoa vai já ter também, o golpista vai ter informações sobre quem costuma ser o gerente, quais são os nomes dos funcionários. Enfim, o criminoso ele se alimenta de várias informações para gerar mais credibilidade. E Felipe, e cada vez vai crescer mais os golpes pelas redes sociais, pelo número. Isso é inevitável, né? A gente acredita que o crescimento do golpe hoje ele cresce cada vez mais, né? Sim, cresce até porque as facções, os criminosos, ainda que ajam de maneira individual, percebem que o índice de impunidade é elevado, conhecem as dificuldades de se esclarecer a autoria. Então, por isso que a gente faz questão de, como em qualquer espaço oferecido, participar para alertar as pessoas, porque a prevenção é o melhor caminho. A nossa investigação criminal em relação aos golpes praticados na internet certamente é hoje o fato mais difícil de ser esclarecido. É mesmo. Porque qualquer medida que a gente tome tentando esclarecer a autoria vai depender de autorização judicial. Por exemplo, uma quebra bancária para analisar as movimentações da conta beneficiária do golpe. Entendi. Então, como eu não consigo acessar diretamente, eu preciso de uma autorização judicial para aí sim ser encaminhado um ofício aos bancos para que eles respondam, apresentem os documentos, para a gente destacar um policial, para que ele analise aqueles dados e a gente tente identificar quem seja o real beneficiário, porque muitas vezes as contas são abertas já com documentos falsos em nome de laranjas, então é sempre uma dificuldade extrema. Atualmente é o crime mais difícil para a polícia judiciária. Até porque até provar o contrário não é golpe, né? Você tem que ter toda uma prova, buscar o judiciário, fazer isso, aquilo, para poder dizer, não, é um golpe, né? Sim. Em todo esse processo. E o próprio mecanismo legal atualmente, por exemplo, ele coloca à disposição da vítima a decisão sobre a representação ou não.
Então, nem que a gente queira, a gente pode investigar se a vítima apenas noticiar ou, o que acontece muito, nem ir até um órgão policial. Então, também é uma orientação que a gente dá, é que, ainda que a pessoa não tenha interesse, vá a uma delegacia e forneça informações, porque podem ser úteis para investigações já em andamento. Caí no golpe. E aí? O que eu faço? Se for através de um mecanismo de transferência bancária, vá imediatamente a uma agência para tentar que a instituição financeira bloqueie o valor, suspenda aquele pagamento até um melhor esclarecimento da situação. O que acontece? Muitas vezes os golpistas atuam justamente fora do horário bancário. Então, na sexta-feira, depois das 4 da tarde, costuma ser o horário preferido dos golpistas, porque eles sabem que a vítima só na segunda-feira, e caso ela tenha se dado conta de que houve um golpe, vai procurar a instituição. E em questão de minutos, aquele valor transferido, depositado, já foi pulverizado para outras contas que os criminosos utilizam. E nós já passamos o final do ano e é comum no final do ano aumentar o número de golpes, né? O início do ano, porque as pessoas estão vítimas de férias e aquela coisa toda, às vezes sonhos, né? Realizam sonhos, porque vou alugar uma casa na praia, ou isso, aquilo, enfim, vou trocar de carro e tudo aumenta, né? E o tempo também. É comum aumentar no final do ano os golpes. Sim, até pelo volume de transações, até falando sobre essa transferência de veículo, também é um golpe bastante comum. As pessoas acabam se emocionando com propostas tentadoras, e o que acontece? Muitas vezes aquela vítima ela vai ser enganada por uma falsa transação. Golpe do nudes, que também vem crescendo e vem aumentando, ele funciona de uma maneira que psicologicamente vai atingindo as pessoas que acabam sendo vítimas, né? É uma situação muito difícil, né? Porque tu acaba trabalhando o emocional da pessoa, aquilo fica tempo e tempo, e também vem crescendo muito. Aliás, segundo as informações, também vem se identificando muito também. Ele deu uma queda nesse sentido, né? Como lidar nesse golpe, que ele é bem pontual, por isso que eu te perguntei ele sobre, porque ele é bem pontual, né? A pessoa vai se envolvendo, e enfim, é muito difícil, né? Sim, o primeiro obstáculo é a vítima se dar conta de que pode ser um golpe, né, na modalidade de extorsão, já que ela está sendo constrangida, seja porque alguém está se passando por um policial corrupto exigindo valores para que ela não seja presa, não seja processada, ou um familiar solicitando que deposite um valor porque a menina com quem o sujeito acreditou que estava conversando agora está passando por problemas psicológicos, precisando de tratamento, ou a família ficou muito braba e quebrou o notebook que a guria utilizava e que custaria tanto. Então, mas vencida essa primeira dificuldade, a vítima também vai ter as questões íntimas, né, que de certa maneira vão acabar sendo expostas. Só a título de curiosidade, na maioria dos casos, os homens que caem nesse tipo de golpe são casados. Então, até a questão de expor para a família, para o seu cônjuge, que pode estar sendo vítima de um golpe nesse sentido, também causa constrangimento, mas a nossa orientação é: procure o órgão policial, não se preocupe com essas circunstâncias pessoais, porque é importante que a gente consiga esclarecer esse tipo de fato, porque é muito grave. Procure, então, né? Procure auxílio. Procure auxílio. Né? Nós temos até notícias de suicídios decorrentes do golpe do nudes. A pessoa realmente acreditou na história contada pelo golpista e aquilo causou um mal-estar intenso que a pessoa não viu alternativa de solução para a sua vida, né? Que loucura. Felipe, eu sei que o assunto é enorme, ele é longo, né? Nosso tempo sempre aqui no Tá Com a Palavra não é tão curto, mas uma orientação básica, assim, bem sucinta, bem direta para as pessoas que nos acompanham aqui no canal. Os pequenos cuidados, assim, que tem que ter realmente, bem direto, assim. Recebi a ligação, desligo, não desligo, o que eu faço? Eu atendo e vou adiante.
recebi o golpe de nudes, procuro logo a delegacia de polícia, enfim, né? Alguém ligou para o estabelecimento pedindo R$3.000, porque senão eu vou aí, né? Esses mais comum que a gente vive hoje no dia a dia. Sim. A orientação primeira é, se já aconteceu o golpe, procure a agência bancária para tentar reaver o valor. E também compareça imediatamente a um órgão policial para relatar, receber uma orientação, porque muitas vezes a vítima também não consegue interpretar com clareza o que está acontecendo, e a gente está ali muito acostumado, por exemplo, só em 2023 foram cerca de 500 golpes em Dois Irmãos. Então, o que para a vítima parece ser estranho, para nós é normal, né? É normal o relato. Mas as orientações básicas são: jamais atender ligações de números desconhecidos, jamais clicar em links, seja em e-mail, seja por telefone celular, que também não tenha certeza da origem. Em relação a pagamentos, antes de efetuar o pagamento de um boleto ou de transferir um valor, se certificar de que o beneficiário é o verdadeiro destinatário daquele valor, porque muitas vezes os golpistas vão clonar aquele boleto, alterando apenas o código de barras, e as pessoas, na pressa de solucionar, no momento de desatenção, acabam clicando e efetuando pagamentos que não vão ser. Isso é bastante comum em relação à conta de energia elétrica. Então as pessoas, às vezes, por exemplo, aqui quem atende a RGE, às vezes a pessoa deixou passar o prazo e agora vai entrar no site e vai buscar lá no Google, RGE, segunda via, e vai aparecer lá em primeiro lugar um site que é clonado e que vai gerar o boleto no valor idêntico, com todos os dados corretos, mas que a beneficiária não vai ser a concessionária. Provavelmente vai estar no nome de uma pessoa física, e certamente uma empresa não recebe valores no nome de uma pessoa física, né? Então, esses são as orientações básicas. O mais importante é nunca cair na tentação de uma proposta muito interessante, não efetuar transações sem se certificar da veracidade e cuidar para que se certifique de que está conversando ou tratando com quem realmente imagina. E se caiu no golpe, procure a delegacia, procure a agência bancária para tentar amenizar o prejuízo. Pessoal, tem que ter muito cuidado, porque cada vez cresce mais. Aliás, o golpe do bilhete premiado, por que uma pessoa tem um bilhete premiado, ela vai te pedir, né? É difícil, né, de entender. Mas naquele momento a gente está ali na euforia, está sonhando, está vivendo, e a gente acaba caindo no golpe do bilhete premiado. O cara está te vendendo um bilhete de 100 milhões por 10 mil. Faz sentido isso? Não faz sentido, mas o talento dos artistas que lidam com esse tipo de golpe acaba convencendo. Felipe, primeiramente quero te agradecer, está no nosso programa aí, Tá com a Palavra, que circula na Cidade dos Irmãos, também no YouTube. E nós temos uma brincadeira, que é o bingo das perguntas. Vou fazer uma roletinha aqui, vai ter uma pergunta para ti, pode ser? Sim. Vamos lá então. Vamos lá, vamos ver qual é o número que vai cair aqui. Número bingo 17. Vamos ver a pergunta que vai cair. Se você escolher um animal para ser seu assistente pessoal, qual seria? Um animal? Teu assistente. A partir de hoje lá, a gurizada lá, o pessoal da delegacia, ó, vai pegar um assistente lá, agora vai ter que ser um animalzinho agora. De repente uma águia. Podia uma águia. Para verificar mais de cima tudo que acontece. Então é bom, né? Uma águia, né? Felipe, muito obrigado, né? Então esteve com a palavra a gente aqui hoje, Felipe Borba, delegado de polícia da Polícia Civil de Dois Irmãos. Produção da Yane Camargo e apresentação Betinho Claro. E nos acompanhe tanto no YouTube, né? Assista e bata o sininho, e no Instagram nos siga, @Tá com a Palavra. Brinde, Prost! Inscreva-se no YouTube e acompanhe a gente no Instagram, Tá com a Palavra. Inscreva-se no YouTube e acompanhe a gente no Instagram, Tá com a Palavra. Inscreva-se no YouTube e acompanhe a gente no Instagram, programa Tá com a Palavra.
inscreva-se no YouTube e acompanhe a gente no Instagram, programa Tá Boa Palavra.